O nosso boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que neste momento já têm o hábito de acompanhar as atividades aqui desta casa abençoada. Unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era. Atentemos bem para esse detalhe. Amanhecer de uma nova era. Então nós rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos, nos ampare, nos proteja e que nós possamos ter a nossa mente facilitada pelos emissários do Cristo para que a gente possa melhor falar, melhor ouvir e buscar entender a profundidade dessa doutrina maravilhosa que está contida no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como sempre, nós trazemos aqui algum assunto para ser comentado. Porque o que não falta para nós são assuntos. E por mais que nós comentemos assuntos, esses assuntos estarão muito longe de serem esgotados. Há muita coisa. Há muita coisa mesmo para que nós possamos adentrar e ter um conhecimento mais profundo em torno dos porquês da vida, o que se passa junto de nós, entre nós, e que muitas vezes, de uma forma ininteligível, nos faltando inteligência suficiente, nós temos dificuldade de entender essas coisas que estão acontecendo. Mas tudo isso está dentro de um controle universal, está dentro de um controle divino. Cada lugar, cada mundo, mas atentemos bem também para o nosso mundo, que é o planeta Terra, essa casa abençoada, maravilhosa, que nos abriga aqui temporariamente, mas nós sabemos também que tudo isso está sob controle. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor da construção desta casa. Quando nós, observando a nossa Bíblia, o nosso Novo Testamento, o Evangelho, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 4, e porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. Não tinha mundo, era apenas projeto. Mas no versículo 5 seguinte, ele vai dizer que nós estamos na forma de filhos adotivos. Então esse é um assunto muito profundo para que a gente não possa esquecer. A nossa memória não pode ser uma memória curta. Nós temos que ter uma memória para rever, muitas vezes fazer uma viagem ao passado, diante de tantos acontecimentos, tantas coisas que aconteceram e que deixaram marcas profundas em nossas vidas. Então, mas agora, com um conhecimento bem mais assim avançado, fica bem mais fácil de entender. E nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão um assunto bastante importante, quer dizer, nada novo, não tem nada de novidade. E até, porque o assunto é esse, por que nós existimos? Boa pergunta, né? Por que que nós fazemos parte de uma existência? Por que que nós existimos? É uma pergunta com ponto de interrogação na frente. Mas a seguir, temos uma outra pergunta com outro ponto de interrogação à frente. E o que fazemos da vida? O que é que nós estamos fazendo da vida? Como é que nós entendemos a vida? O que nós achamos da vida? O que é a vida para nós? Bom, em primeiro lugar, é interessante a gente observar que nós existimos sim. Mas por que nós existimos? Nós existimos porque alguém nos criou. Alguém nos gerou. Esse alguém só é um ser fantástico, que é o nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial. Aquilo que nós entendemos pelo nosso Deus, nosso Pai. Ele é o gerador de todas as coisas, de todo o universo, mas o gerador também é o criador de todas as criaturas. Porque antes nós não existíamos. O que era nós? Dá para entender o que nós éramos antes da gente existir? Mas agora nós existimos. Eu já consigo raciocinar, eu penso, eu falo, eu tenho necessidades para que essas necessidades possam ser atendidas. Então, eu já sou alguém, sou alguma coisa. Mas eu existo, e você que me ouve existe, e todos aqueles que estão nos ouvindo existem porque alguém nos gerou.
Porque anteriormente nós não existíamos. Mas a partir daí nós começamos a existir. E agora o que é que nós trazemos? Qual a estrutura da nossa existência? Ora, nós pegamos aqui uma questão bastante interessante, de João no capítulo 4, 24, quando ele diz o seguinte, mas não é o João que está dizendo, Jesus disse isso. Essa passagem se deu naquele momento em que Jesus estava na Samaria, atendendo aquela mulher samaritana. E num determinado momento, ele coloca essa questão. Aí ele diz assim, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Deus é Espírito. Deus é Espírito, diz João, o evangelista. Ele está comentando o que ele ouviu. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, esse é o Deus que nós conhecemos, não é uma pessoa, não é um ser. É essa concentração de amor tão grande. Olhemos o tamanho da extensão do universo. Daí dá para a gente ter uma ideia da extensão e da concentração desse amor, essa energia amor. Isso é Deus. E ele continua criando. Ele não cessa de criar. Jesus já dizia, meu Pai trabalha incessantemente, eu trabalho também. Então, Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e verdade. Ora, se nós somos filho dele, nós trazemos a genética dele. Nós temos o gen dele. Se ele é Espírito, nós somos Espírito também. Porque nós somos filho dele. Nós nascemos dele. Ele nos gerou. Então, essa questão do Espírito e verdade é aquilo que está em toda essa integridade no universo inteiro. Então, é muito interessante. Aí fica sempre aquela questão no ar, né? Bom, pelo menos eu já tenho um indício. Eu já tenho um conhecimento, pelo menos. Eu posso acreditar ou não acreditar? Bom, isso é problema meu. É problema meu. Mas entre acreditar e não acreditar, da minha parte eu acredito. Porque aquele que está falando aqui, aquele que são vocês que estão nos ouvindo, vocês são espíritos. Nós não podemos confundir o morador da casa e a casa que é o nosso corpo. Que é um templo maravilhoso, que nós habitamos temporariamente. Essa união da alma, o espírito, que é a mesma coisa, para chegar a corporificar, tem um elo aí no meio. Esse elo nós o conhecemos por perispírito. Uma nomenclatura deixada por Allan Kardec. Outros grandes cientistas também já corroboraram para que a gente tivesse esse entendimento. Então nós não somos o corpo, nós somos o Espírito, nós somos o Filho de Deus, nós somos, como já dizia Paulo, ora, se nós somos filho dele, então nós somos herdeiros dele. Herdeiro implica em herança, mas é herança de quê? Aqui na Terra, a herança para nós implica em bens, em patrimônios, em coisas. Mas só que essa herança é uma herança espiritual. Se ele é espírito e verdade, e ele é nosso Pai gerador, nós também somos espírito. E nós devemos, como espírito, ser reconhecido como verdade também. O espírito não é uma mentira, é uma verdade. Então vejamos quanta coisa, quando nós colocamos aqui. Por que existimos? Bom, agora tem essa questão, né? Deve ter um motivo, né? Deve haver um motivo para ele ter nos criado. Para que nós pudéssemos existir diante dessa imensa, enorme dimensão que é o universo. Composto pelas nebulosas, galáxias, sistemas, seja o que for. E tudo isso é criação dele. Ora, Deus não cria as coisas para ficar aí à deriva, sem governo, sem quem controla, sem quem colabore.
Na medida em que Ele nos cria e nós crescemos, nós passamos também a ser seres co-criadores, com capacidade de criar, não como Ele, mas criar tudo aquilo, toda a estrutura que é necessária no meio onde nós vivamos. Não importa a galáxia que nós estejamos vivendo. Não importa se é Órion, se é a Via Láctea, seja o que for, não importa. Ele nos criou, não sabemos quando, há milhões e milhões de anos atrás, e aqueles que estão muito à nossa frente, que são um espírito de altíssima envergadura, estão cooperando com o Criador. Ele criou, ó meus filhos, conto com a vossa cooperação, com a vossa colaboração, para que esse universo possa se manter num equilíbrio profundo, numa harmonia profunda. Não que ele não pudesse fazer isso, só ele, mas é uma família. Ele é nosso pai. Nós somos seus filhos. Ele nos cria para uma perfeição muito grande. Ele nos cria para que nós sejamos detentores de uma sabedoria muito grande no futuro. Seres muito perfeitos, aperfeiçoando-nos cada vez mais. Então, a gente começa então a entender por que nós existimos. Se nós existimos, porque nós temos algum compromisso com Ele, com o Criador. De alguma forma, nós não podemos nos colocar na ordem dos espíritos altamente evoluídos, essas legiões de espíritos tão transcendentes que nós não temos cabeça para imaginar. E o que eles estão fazendo? Cooperando com o Criador, em toda a sua obra da criação. Mas cada um de nós, pelo mínimo que nós possamos fazer, nós temos sim um compromisso com Ele. Não importa onde a gente esteja, se num mundo ainda muito primitivo, mas se esse mundo é primitivo, essa primitivez ela é apenas temporária, porque ele tem que evoluir. Tudo no universo ela sofre uma evolução, a evolução dos mundos. Nos diz Allan Kardec que os mundos são solidários entre si. Os sistemas são solidários entre si. Há alguém governando esses sistemas. E nós sabemos que, em relação ao nosso sistema solar aqui, onde nós habitamos, esse pequeno condomínio, que parece muito grande, mas já está ali na orla direita da Via Láctea, ele é muito pequeno diante da dimensão universal. Então, tem alguém na gerência desse condomínio? Claro que tem, talvez não um só. Muitos cristos estão ali, mas olhemos só onde eles chegaram, a uma ordem crística. E quando os espíritos chegam a essa ordem crística, Deus outorga, confia mundos para serem governados por eles, galáxias para serem governadas por eles, sistemas solares para serem governados por ele. Nós não temos essa capacidade, mas nós estamos nesse rumo. Mas o que nos cabe fazer aqui? O mínimo. Mas o mínimo que nós possamos fazer, nós temos obrigação de fazer, foi por isso que Ele nos criou. Principalmente no meio social onde nós vivemos. É por isso que a presença do Cristo aqui, quando Ele corporifica, Ele traz essa base fundamental. A implantação do reino de Deus aqui na Terra, nos momentos próprios que está acontecendo. A implantação do reino de Deus aqui na Terra, que nós entendemos também como um mundo de regeneração. Então, cada um de nós tem compromissos com Ele, sim. E se nós não cumpramos com esses compromissos, simplesmente não vão ficar esquecidos. Não vai haver punição. Mas nós estamos na condição de um aluno que está na escola. Mas se esse aluno for repetente, se ele for cabulador de aulas, e se ele ficar para recuperação, simplesmente a recuperação significa que ele vai ter que fazer aquilo que ele não fez anteriormente. Mas para o bem dele, porque Deus quer o crescimento de cada um deles. Deus quer o crescimento de qualquer um de nós. Então, quando fica essa questão no ar, o que nós estamos fazendo da vida? O que nós estamos fazendo da vida? Reclamar? Porque nós ouvimos aí um vozerio muito grande de reclamações. O que mais muita gente tem facilidade para fazer é tornar a culpa ao outro
das coisas da forma como elas estão acontecendo. Desastres, corrupção, guerras sanguinárias, tantas coisas ruins, o tráfico e tantas coisas ruins, o armamento bélico consumindo cerca de 1/3 aqui em relação à nossa Terra. 1/3 da receita do planeta sendo consumido para a construção de armas bélicas atômicas. Então, mas há muita gente que atribui isso a alguém que são os culpados. Jamais nós temos nenhuma culpa no cartório. Claro que temos. Nós fazemos parte do contexto. Por o mínimo que nós deixamos de fazer, talvez esse mínimo foi aquilo que fez falta para que as coisas pudessem ter um andamento melhor. Aquilo que nós deixamos de fazer, em determinado tempo, talvez seja o momento, seja o problema que nós estamos construindo hoje. O que acontece na atualidade na Terra? Hoje nós estamos colhendo os frutos amargos da má sementeira que nós fizemos no passado. Semeamos pela lei da natureza, toda semente ela tem um poder de germinação. Não tem essa semente que não tenha um poder de germinação, a menos que ela não esteja no terreno próprio, como a parábola do semeador. Sementes que caíram em lugares pedregosos, em lugares que muito sol, começava a germinar, as raízes não tinham sustentação e logo essa perecia. Mas isso é uma coisa totalmente diferente. Mas essa semente não era uma só. As sementes que sucumbiram não eram poucas, porque Jesus, nós sabemos, o Criador, ele não trabalha no varejo, ele trabalha no atacado. Toda árvore, ela está carregada de centenas, milhares e milhares de sementes. Todo arbusto, seja o que for, inclusive nós também, como no campo da reprodução, nós trazemos as sementes geradoras para os corpos biológicos aqui. A semente feminina, a semente masculina, tudo isso está dentro de uma ordem. Então, quando nós começamos a pensar, e o que nós estamos fazendo da vida? Por que eu estou aqui? Bom, nós já comentamos muitas vezes isso, não é um comentário nosso. Nós estamos passando aquilo que nós já ouvimos de seres muito mais elevados que nós. Muito mais elevados que nós. Nós não somos paraquedistas aqui na Terra. Porque o que é um paraquedista? Quando a nave passa lá no alto, ela passa no alto e a gente percebe que um ponto se deslocou e começa a se projetar na direção. Mas depois percebemos que abre-se um paraquedas e fica ao sabor do vento. Nem sempre ele vai chegar no mesmo lugar. O vento pode levar para outro lugar. Só que nós não somos isso. Nós não somos paraquedistas. Todos nós estamos no continente certo, no país certo, na cidade certa, no bairro certo, na família certa. Não tem como fugir disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá no item número 11, onde é sobre o esquecimento do passado, os bloqueios que nós trazemos, para que a gente não faça mais mal do que a gente já andou fazendo. Então lá está assim no 11 e no segundo parágrafo. Frequentemente os espíritos renascem no mesmo meio em que já estiveram. Atentemos. Estabelecendo relação com as mesmas pessoas. Atentemos. Para reparar o mal que lhes haja feito. Então não tem ninguém deslocado. Não há ninguém deslocado. Então o que nos cabe? Nós temos mais que aproveitar a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada hora. Nós não viemos aqui na Terra para fazer turismo, porque nós passamos a existir após a criação divina. Nós somos o Filho dele. Há um propósito. A coordenação de todos nós aqui na Terra está sob a coordenação de um Cristo. No nosso caso aqui, Jesus. Segundo Emmanuel, é um contingente com cerca de 30 bilhões. Então, mas parece muita coisa para nós, mas para esses Cristos não. Porque ele sabia muito bem quem éramos nós, a nossa origem, de onde a gente estava vindo, onde nós não demos certo, onde nós provocamos o pânico, e agora
e na revolução desses mundos, também passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, para a implantação do reino de Deus, uma grande parte não podia ficar. E nós fazíamos parte dessa grande parte que não podia ficar naquele lugar. Bem assim, não há como contestar. De repente alguém, tido como portador de um grande cientista, um ateu, seja lá o que for, não acredito nessas coisas, meu filho, qual o problema? Qual o problema? Existe uma lei fantástica, fundamental, que vai nivelar tudo isso. Comentávamos ainda agora há pouco, isso chama-se desencarne, comumente conhecido como morte, mas morte não existe. Desencarne. Todos vão morrer, todos vão desencarnar. Agora, cada um chega de acordo com aquilo que ele construiu aqui, neste lado de cada terra, nessa grande oportunidade que nos é reservada. Porque nós fazemos parte de um projeto, de um programa. Não somos paraquedistas, nós fazemos parte de um projeto, de um programa pré-estabelecido, quer dizer, anteriormente estabelecido, para que nós pudéssemos cumprir com o desiderato daquilo que nós assumimos perante o Criador e perante o nosso Cristo amigo. Então é um mundo fantástico, a Terra é um mundo fantástico. Nós só não podemos perder tempo. Nós somos espíritos em franca evolução. Nós saímos da fase mais primitiva. Muitos de nós já podemos até não contar muita vantagem, mas já perceber que a gente já deu uma avançada boa. Mas quando a gente olha para frente, a gente vê que a fila é muito grande dos que estão à nossa frente. Mas se olharmos para trás, nós vamos ver que a fila também é muito grande daqueles que vêm na retaguarda. Qual que é o nosso dever? Qual que é a nossa obrigação? Nós temos deveres? Para com Deus, sim, primeiro agradecer. Porque Ele nos criou, nos gerou, eu não existia. Então, é uma forma de gratidão, agradecer a Deus, é um dos deveres que nós temos, não podemos esquecer. O outro dever é o dever que eu devo aplicar a mim, na condição que eu devo me melhorar cada vez mais. Eu devo fazer investimentos cada vez melhores, mas esses investimentos é de ordem divina. É aquilo que já está pré-escrito por Deus, nosso Pai Criador. Através dos filhos dele, desses filhos cristos, que tem toda a estrutura para que a gente possa. Então eu tenho que fazer investimento em mim, para que eu seja melhor, para que eu, sendo melhor, eu possa então contribuir para que o meu irmão, que vem na retaguarda, que está com dificuldade, ele não está sabendo o que está acontecendo, ele precisa que alguém esclareça. E essa é a finalidade dessa santa doutrina, a doutrina do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina não é de Allan Kardec, é dos Espíritos. Eles fazem parte também. Mas para que a gente possa corroborar, colaborar, aquele que sabe um pouco mais, que tem melhores conhecimentos, com aqueles que ainda não têm. Então, isso é uma parte muito importante, e esse é o mundo da experiência. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós vivenciamos, porque nós temos toda a estrutura, toda a genética do Criador. Não somos como Ele, como o nosso Pai. Nós somos o Filho. Mas, vejamos, nós somos espíritos, e esse espírito é uma verdade, como diz João, os adoradores devem adorar como espírito e verdade. Então, são oportunidades que todos nós temos, e é por isso que nós estamos aqui. O que fazemos da vida? Nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas fazer a diferença positivamente. Há um grande grupo de pessoas, de seres, irmãos nossos, fazendo a diferença negativamente. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas também, eles não têm autoridade para fazer com que aquilo que eles impõem como negativismo na Terra vai perdurar de forma alguma. Mais à frente tudo será corrigido. É dois trabalhos, como diziam os antigos, é dois trabalhos. Um de fazer a coisa certa, o outro de fazer a coisa certa, porque senão não vai dar certo. Então é um mundo de grandes experiências, onde nós vamos trabalhando, mesmo não tendo os cursos acadêmicos, faculdades, medicina, seja lá o que for, em qualquer parte, mas a maior faculdade, a maior universidade, nós chamamos esse mundo. É daí que nós adquirimos as maiores experiências. Até tem um caso interessante que eu gostaria de expor aqui, sobre um grande empresário de navios de carga. Um grande empresário.
E a empresa dele era tida só a navios de carga. Transportar mercadorias de um continente para o outro, os contêineres de um lugar para o outro. Ele tinha uma frota de navios muito grande. E nós sabemos que esses navios não podem parar, porque cada hora perdida é prejuízo, não pode parar. Tem que estar constantemente em atividade. Num dia desses, um dos seus grandes navios, imaginemos essas estruturas enormes, chegou, muito mal conseguiu chegar no porto e atracar, mas apresentando um problema. Ainda bem que ele conseguiu chegar e descarregar os containers, mas não conseguiu mais carregar para poder sair. Porque o problema era esse. Dava partida nos motores, imaginemos, o tamanho dos motores dessa estrutura, desses navios de carga tão grande. Acionava a partida, os motores funcionavam, mas não tinha força, não arrancava do lugar. É como se fosse um carro, que se dá partida, vai sair, ele morre, ele não tem força. Aí, várias tentativas, aí não tinha jeito, aí não tinha outro jeito. Aí alguém já falou, olha, nós temos que contratar os melhores profissionais aí, um bom profissional para que ele chegue aí, para que ele consertar. Porque esse navio tem que resolver esse problema para que ele carregue, para que ele vá trabalhar. Um dia parado é grave, é um prejuízo muito grande. Bom, tudo bem. Aí, através de informações daqui, de lá, esse empresário, ele conseguiu 3 informações muito importantes. Esses 3, eles eram engenheiros nessa área, atendendo a casa de máquinas de navios, desses navios cargueiros. Eles eram formados nisso. Bom, eram 3. Aí ele chama um daqueles, formado, ele é doutorado, tinha PhDzado, ele tinha todos. Nossa, era só chegar e resolver. Bom, ele chega, contratado, ele chega, se apresenta, e ele traz ali uma parafernália de instrumentos, né, onde ele conseguia detectar o problema. Porque a sala de máquinas é muito grande, enorme. É muitos mostradores, relógios, é tanta coisa que tem ali que tinha que examinar válvulas, examinar uma por uma. E ele tinha esses aparelhos sofisticados, ele chegava examinava, estava bom, não apresentava problema. No outro. Moral da história, ele chegou na parte da manhã. Na parte da tarde, depois do almoço, mais ou menos, ele não tinha conseguido encontrar o problema. Partida, funcionava. Ia movimentar, não tinha força, morria. Aí, falou, nossa, e agora? Já perdeu um dia parado. Aí esse engenheiro, esse grande profissional, chegou, se apresenta e falou, infelizmente, eu estou até envergonhado, mas eu não consegui encontrar. Examinei tudo. Tudo que eu examinei, através de meus aparelhos sofisticados, tudo estava funcionando. Mas não consegui. Foi-se embora. Aí aquele empresário falou, meu Deus, e agora? Como ele tinha mais 2 opções, chamou um outro, que chegou e fez a mesma coisa, se apresentou no outro dia cedo, mas tinha passado um dia já. Se apresentou, trazendo também toda a sua aparelhagem, tudo aquilo que tinha de melhor, mais moderno, e desceu na sala de máquinas e começou a examinar a cada ponto. Ele chegou na parte da manhã, se apresentou. Bom, na parte da tarde, ali pela 1 hora mais ou menos, ele tinha examinado tudo e tudo que ele examinava não apresentava problema. Ele falou, infelizmente, não posso fazer nada. Foi embora. Também nem cobrou, nem podia cobrar. Foi embora. O terceiro fez a mesma forma, ia para o 3º dia. Aí alguém lá dentro falou assim para o chefe, para o patrão, para o empresário, por que o senhor não convida, não chama fulano para vir aqui dar uma olhada? Aí ele falou, quem era esse fulano, né? Esse fulano era um antigo marinheiro que trabalhava, inclusive na empresa dele, mais de 20 anos só na sala de máquina, uma pessoa assim, de pouca escolaridade, mas de uma experiência muito grande na sala de máquina. Aí ele falou, você está me apresentando aquele fulano? Se eu chamo aqui 3 profissionais, os melhores recomendados, eles não deram jeito, você acha que essa pessoa, ele era um marinheiro aposentado, você acha que ele vai dar jeito? O senhor tem alguma coisa a perder? Não tenho. Então chame ele. Aí no outro dia chega lá aquele marinheiro já, assim, numa certa idade, né, aposentado já, trazendo apenas uma sacolinha de pano, a tiracolo, e dava para a impressão que tinha alguma coisa ali dentro da sacolinha, né? Aí
Mas ele já conhecia, até aqueles navios, já conhecia toda aquela sala de máquina. Aí ele começou, como ele não tinha aparelho, ele ia de ouvido. Auscultava aqui, lá, foi olhando. De repente ele olha uma pequenina válvula vermelha lá na frente. Ele chega naquela direção, abre a sacola, tira um pequeno martelo e dá uma pancada naquela válvula. Bum! A hora que ele bateu o martelo naquela válvula, ela estava engripada. Os aparelhos não detectavam. Ela estava engripada e tudo começou a funcionar. Tudo voltou a funcionar. Tá? Aquela válvula era responsável. Aí, muito bem. Aí ele resolveu o problema em torno de 1 hora e pouco. Ele resolveu o problema. Aí ele se foi embora, né? Resolveu, foi embora. Aí o patrão falou assim, para aquele que tinha recomendado ele, fala para ele me mandar a conta. Para ele me mandar a conta, quanto que ele vai cobrar. Porque os outros nem cobraram, porque não tinham como cobrar, não acertaram nada. Aí ele mandou a conta, ele falou para ele, pelo outro, falou, eu estou cobrando $10.000. Aí quando ele apresentou a conta, ele falou, o quê? Esse cara tá doido, $10.000? Ele não demorou 2 horas ali? $10.000? Falou, mas, aí ele falou, volte novamente, fala para ele mandar uma conta detalhada num papel. Aí ele mandou a conta no papel escrita. Pelo meu trabalho, eu estou cobrando $50 só, pelo meu trabalho. Agora, pela batida do martelo, eu estou cobrando $9.950. Total, $10.000. Ele fez a diferença. Ele estava cobrando a capacidade dele que os outros não tiveram. A experiência de vida que ele tinha. Aí o patrão olhou aquilo, milionário, imagina, mandou pagar. Paga, ele merece. Então esse é o mundo que nós vivemos. Mundo das experiências. Então é por isso que nós existimos, por isso que Deus nos criou, para que nós possamos desenvolver a nossa evolução intelectual, mas acima de tudo a nossa evolução espiritual. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é a nossa singela mensagem para essa noite, mas temos certeza absoluta que nós, como dizia alguém, não somos filhos de chocadeira. O nosso Pai, o nosso Deus, é aquele que criou todo o universo, tudo que existe e nos criou como filhos dele e como herdeiro dele. Então, nós trazemos a herança espiritual dele. Que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo possa preencher essas lacunas que ainda estão tão vazias nas nossas mentes, para que a gente tenha fé, coragem para crer nele. Que se ele está nos dizendo que é assim que está acontecendo, porque é exatamente isso mesmo. Creiamos nele, porque tudo vai melhorar, é uma questão de tempo só. Que a paz do Cristo envolva e proteja cada um de vocês, de nós e as nossas famílias. Muito obrigado. Oremos. Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Cristo amigo, o nosso irmão maior, nós te agradecemos, Senhor, por nos ter adotado há quantos milhões de anos atrás. Não sabemos precisar, mas sabemos que é um tempo muito longo e nós te agradecemos. Em muitos momentos de nossa vida, nós não desenvolvemos sequer a capacidade de reconhecer a tua grandiosidade, a tua presença junto de nós, através de toda essa estrutura que emana de ti, através dos grandes emissários seus aqui junto de nós na terra. Mas muito de nós, Senhor, já nos encontramos assim, mais arrependidos. E cada vez mais estamos então buscando entender que sem ti, Jesus, sem a proteção de nosso Pai, Criador, nós não teremos chance alguma. Mas graças a Deus, nosso Pai Celestial, e graças a ti, Jesus, então nós podemos ter a plena garantia que nós possamos continuar caminhando, seguindo esse rastro que tu deixaste, que é um rastro de luz, que está através do Novo Testamento, do Evangelho de Luz, e hoje refletido por essa doutrina abençoada, que é uma faculdade, não é uma seita, mas é uma faculdade profunda.
onde as experiências maiores nós retiramos desse mundo, porque nos dá todas as oportunidades possíveis. A tua paz, Cristo amigo, esteja com toda a humanidade, que ela possa penetrar essas almas, essas mentes ainda tão endurecidas, para que essa luz possa penetrar e criar essa libertação das trevas para a luz. A tua paz nos envolva, agora e sempre. Muito obrigado.